1 Coríntios, no capítulo 4 de 1 Coríntios. Eu vou ler o texto até o versículo 5, mas eu vou me ater apenas aos dois primeiros. Na verdade, eu vou ler só os dois primeiros versículos, tá bom? 1 Coríntios 4, 1 e 2. O texto diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Até aqui, queridos, vamos orar ao Senhor? Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor, nossa mente, nosso coração, e pedindo pelo auxílio do Espírito Santo, Pai, na hora de compreendermos a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor, meu Deus, Pai, traga uma palavra ao coração dos Teus filhos nessa noite, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É a tua palavra que nos liberta, Senhor. Portanto, oro a ti com todo o meu ser, pedindo que de fato a palavra alcance o nosso coração nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Nós vamos para esse momento, tá, queridos? Veja, eu prego expositivamente. E porque eu prego expositivamente, eu me vejo diante de textos como esse, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, no texto, tá? Se eu chegar até lá, na verdade. Tomara que eu chegue. Porque, querido, pregar expositivamente significa você se expor ao que está escrito. Eu não tenho muita alternativa. O que me cabe como pregador é expor o texto. Eu sempre oro pedindo de Deus uma direção para o livro que eu vou pregar. Então, eu estou pregando nos domingos em 1 Coríntios, e nas terças a pregação oficial é Romanos, mas a gente prega um tempo, aí faz uma pausa, porque Romano é muito denso, né? Então a gente faz uma pausa, e aí vai para um outro livro, geralmente um profeta pequeno no Velho Testamento. Nós já estudamos Jonas, nós já estudamos Abacuque, e nós estamos estudando agora Joel, né? São livros pequenininhos, é só para dar uma respirada e depois voltar para Romanos, tá? Então, na terça-feira, a gente está estudando o livro de Joel. No domingo, o nosso texto está aqui em 1 Coríntios. O que eu quero, eu vou colocar diante de ti a seguinte questão, tá? Esse texto, ele, quando a gente lê o texto, o primeiro versículo, você percebe muito claramente que o apóstolo ainda está falando a respeito dos problemas, queridos, que acontece na igreja, que foi, minha irmã? A gente percebe muito claramente que o que Paulo ainda está tratando do problema das divisões na igreja. Quando ele diz assim: olha, assim eu e Apolo devemos ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização dos mistérios de Deus. Quando ele diz isso, e eu estou usando aqui a Bíblia viva, né, mudando um pouquinho a tradução que eu li no começo, então fica muito claro, querido, que ele está apontando para o que havia dito anteriormente. E como eu quero que você tenha em mente o assunto que Paulo realmente está tratando aqui, eu vou ler alguns versículos do capítulo 3 para você entender melhor o que é dito aqui, tá? Olha só, 3:18, 1 Coríntios 3:18, que ninguém engane a si mesmo, né? Segundo alguns de vocês pensam, se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Observe, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Queridos, Paulo estava dizendo para esses coríntios aqui que era tolice eles continuarem disputando ali entre eles mesmos para saber quem
dos líderes era o maior. A disputa aqui é Paulo, Apolo e Pedro, né? E os membros daquela igreja, movidos pela cultura em torno deles, viviam nessa disputa em glória, né? Uma tolice, na verdade, para saber qual deles era maior, entende? Paulo aqui, querido, ele está dizendo o seguinte, nesse texto que eu li aqui para vocês aqui, de 1 Coríntios, ele está dizendo o seguinte, olha, não eram os coríntios que pertenciam a Paulo, a Pedro e a Apolo. Era o contrário, né? Eram esses líderes que pertenciam à igreja. Tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja a vida, seja a morte, tudo é de vocês, na verdade. Não é que vocês pertencem a esses líderes, não, é eles que pertencem a vocês como líderes da igreja. Então, aqui, querido, fica muito claro aqui que aqueles irmãos tinham uma perspectiva equivocada a respeito do papel da liderança na igreja, e o apóstolo aqui deu a eles uma perspectiva correta. Veja, é interessante a gente observar isso, irmãos. Como dentro do cristianismo, a gente não pode generalizar, lógico, né? Não dá para a gente generalizar, mas a gente vai perceber muito isso. Essa confusão que acontece, o partidarismo que acontece dentro do corpo de Cristo, entendeu? Às vezes, dentro da própria igreja local existe partidarismo, existem divisões, mas pense de uma forma um pouco mais abrangente. Pense na igreja de Cristo no Brasil. Aí nós vamos pensar aqui nos grupos, né? Os assembleianos, os batistas, batistas nacionais, batista brasileiro, as comunidades, a presbiteriana, as cristãs evangélicas, e aí você vai cada grupo defendendo o seu lado e, de certa forma, querido, né, nós estamos dividindo o corpo de Cristo. Eu já disse a vocês que isso é errado, queridos. Eu sei e acredito em todo o meu coração que o único lugar onde não haverá placa nenhuma de igreja vai ser no céu. Enquanto a gente estiver aqui, vai ser dessa forma, tá? Eu não creio que essa situação possa ser mudada de forma alguma. Mas veja, Paulo está aqui trabalhando dentro da igreja local, lá em Corintos. E quando eu digo igreja local, você tem que entender uma coisa. Quando a gente fala de igreja no Novo Testamento, irmãos, você não pode mentalizar, imaginar que a igreja no Novo Testamento seja algo semelhante ao que nós vivemos aqui hoje. Não era. A igreja de Corinto, ela tinha alguns líderes. A igreja não tinha um templo para se reunir. A igreja se reunia nos lares, entende? É uma configuração totalmente diferente da que nós temos aqui hoje. Bem diferente, irmãos. Mas nessa igreja que estava na cidade de Corinto, havia essa divisão. E essa divisão acontecia porque as pessoas tinham uma perspectiva equivocada a respeito do papel da liderança da igreja. E é lógico, também por causa da cosmovisão que eles tinham do lugar, a cultura em torno deles, entende? O culto à personalidade, essas coisas todas influenciaram a igreja para que ela se comportasse dessa maneira. Agora, veja, mesmo que Paulo tenha tratado disso no capítulo anterior, ele não se deu por satisfeito. Por isso que no versículo 1 ele diz: assim, pois, ele está continuando o argumento, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. É verdade que Paulo, Apolo e Pedro pertenciam à igreja, né? Eles foram chamados para servir a igreja, entretanto, eles tinham um Senhor, irmãos, o Senhor. E porque eles tinham o Senhor, a igreja deveria considerá-los como ministros de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. Eu quero trabalhar contigo isso aqui porque é um texto simples, mas com lições assim muito importantes para nós hoje, igreja no século 21. Paulo diz duas coisas. Eu quero que vocês nos considerem. Ele está falando da liderança, entendeu? Da liderança, dos líderes espirituais. Eu quero que vocês nos considerem como ministros de Cristo e, dependendo da sua tradução, né, dispenseiros dos mistérios de Deus, encarregado dos mistérios de Deus. O que dizer com isso aqui, querido?
Vamos lá, eu vou trabalhar contigo isso hoje, basicamente eu vou trabalhar apenas isso com vocês hoje, tá? Ao dizer que todos considerem esses líderes como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, Paulo está aqui apontando para muito além da igreja de Corinto, tá? Essa é uma palavra voltada para todo cristão em toda e qualquer época da história da igreja. Os líderes espirituais, querido, pastores, presbíteros, e todos aqueles que estão exercendo liderança espiritual numa igreja devem ser considerados como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A primeira pergunta que a gente vai fazer é: o que significa ser um ministro de Deus? É retórica a pergunta, mas me responde bem aí, muito rapidamente. Quando você ouve a expressão ministro de Deus ou ministro de Cristo, o que te vem à mente imediatamente? Pensa sobre isso. Eu venho dizendo a vocês que esse tempo, né, a modernidade, o tempo que a gente vem vivendo, as palavras bíblicas elas vêm sendo esvaziadas do seu sentido, né? Ela perdeu, na verdade, ela vem perdendo o sentido. Uma coisa é você ler uma palavra na Bíblia e lá ela tem um significado, mas quando você traz ela para o nosso dia, ela foi completamente esvaziada do sentido original e deram a ela um outro sentido que não tem mais nada a ver com o sentido original. Eu digo a vocês que essa palavra ministro é uma dessas palavras. Eu já falei aqui ontem do amor, eu falei aqui ontem a respeito da palavra Senhor, e hoje eu trago para vocês a palavra ministro. A palavra ministro, querido, na língua portuguesa, ela representa, a, ela se refere aqui ao primeiro escalão de um governo. Nós temos aí os ministros do presidente da República, entendeu? Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Segurança, essa coisa toda. Então se percebe que ela tem uma conotação bem interessante, dá um ar de importância, na verdade. E, de fato, o ministro é uma pessoa que ocupa uma alta posição política, né? De grande projeção na liderança, e tem nas mãos, querido, um grande poder e autoridade. Imagine o cara que é ministro da Educação no Brasil, o poder que ele tem numa caneta, sabe? Todo o recurso que vai para a educação pública no Brasil passa pela caneta desse cidadão. Pense na ministra da Saúde, o poder que uma mulher dessa tem. Mas é nesse sentido que Paulo está falando de ministro aqui, tá? Vamos lá. Se nós olharmos a palavra ministro no campo religioso, então nós estaremos falando aqui de alguém que exerce função de líder na igreja local. Quando eu perguntei para vocês, né, quando você ouve a palavra ministro, você que é crente, a primeira coisa que vem na sua mente é a figura do pastor, não é isso? O pastor é o ministro de Deus. Entretanto, irmãos, a palavra usada por Paulo aqui para definir o ministro nos dá uma ideia totalmente contrária. A palavra grega, irmãos, é ruperetes, tá? Eu não sei, é assim que está escrito. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é ruperetes ou uperetes, que significa um remador de galés. É, essa palavra, no seu sentido original, ela aponta para um remador de galés. O que é isso? Nos grandes navios romanos, queridos, existiam as galés, que eram os porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam o serviço antes de morrer. Eles tinham os pés amarrados com grossas correntes e trabalhavam à exaustão sob o flagelo dos chicotes até a morte. Quando Paulo disse, olha só que loucura, irmãos. Novamente, pregar expositivamente é um negócio complicado, viu? Porque a palavra hoje é uma palavra pesada para o líder espiritual, muito pesado. Quando Paulo diz, eu quero que vocês nos considerem como ministros de Cristo, ele está apontando para essa direção. O que ele tem em mente é um homem sentenciado à morte no porão de um navio, remando até morrer. Ele é um escravo que tem um dono, e o dono tem poder de vida e morte sobre ele. É isso que Paulo tem em mente, querido. Veja, eu quero que você entenda que a intenção de Paulo ao usar essa palavra
É porque ele está aqui atacando o problema das divisões dentro da igreja. E parte, querido, desse problema acontecia por causa do culto à personalidade. Os coríntios, a cidade de Corinto era a segunda cidade da Grécia, para a capital, tá? É da Grécia, Atenas, a capital. Perdendo só para a capital. E era uma cidade muito grande, uma cidade metrópole, onde havia muitos filósofos ambulantes, entendeu? Esses caras que viviam fazendo os seus discursos, atraindo seguidores para si. E essa prática atraía muita gente mesmo. E as pessoas, elas se aglomeravam em torno de determinado filósofo. E aí começavam as disputas dentro da cidade. Era cada grupo com o seu filósofo, e esses grupos, entre eles, estavam brigando para saber qual dos filósofos eram os maiores. Essa prática, querido, cultural, ela entrou dentro da igreja de tal forma que dentro da igreja eles criaram os mesmos grupos, não em torno de um filósofo, mas em torno de um líder espiritual. Então eles cultuavam seus líderes espirituais. Ele está dizendo: olha, eu quero que vocês considerem a gente, nós, os líderes espirituais aqui, então ele está falando: olha, eu, Apolo e Pedro, eu quero que vocês nos considerem como ministros de Cristo. Ministros, escravos, remadores. É essa a ideia que Paulo está transmitindo. É lógico que aqui, que o ensino aqui, querido, é que o ministro não deve ser colocado num pedestal como o dono da igreja ou como o capitão do navio. Antes deve ser visto como um escravo que serve ao seu capitão até a morte. Irmãos, que palavra dura essa para uma igreja que exaltava o homem, entendeu? Que exaltava a figura humana, que tinha nesses homens os seus ídolos, que idolatrava esses homens. É uma palavra, querido, para. A ideia é, ele vai acabar com isso, ele terminar o capítulo 4 aqui, irmãos, não há dúvida. Se alguém continua nessa prática é porque ele é doido, porque ele tem algum parafuso a menos, mas Paulo destrói completamente, querido, qualquer pretensão do homem de exaltar o homem ao invés de exaltar o Senhor. Então, ele aponta, é lógico, essa palavra, com o desenvolvimento, né, ela vai ganhando outro sentido a ponto de ganhar esse sentido de ministro de Cristo, tá? Mas quando Paulo usa o termo uperete ou ruperete lá no grego, ele está apontando para esses remadores num porão de um navio, escravos sentenciados à morte. Paulo está dizendo, querido, para não colocarmos os holofotes sobre o homem, porque importa que os homens nos considerem como operetes e não como capitães do navio. O obreiro de uma igreja, irmãos, o líder espiritual de uma igreja, ele é um escravo já sentenciado à morte, que deve obedecer às ordens do capitão do navio, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Escute, antes, assim pois, importa que todos vocês aqui na cidade de Corintos, que todos aqueles que ouvirem essa palavra em qualquer época, em qualquer ano, entendeu? Em qualquer lugar, considerem os líderes espirituais como ministros de Cristo, como escravos de Cristo. Ele está desarmando o ser humano de qualquer pretensão orgulhosa, irmãos. A intenção dele é mostrar que, por mais importante que seja um pastor, querido, ele não pode, de forma alguma, nem ele mesmo desejar isso, nem permitir que os seus discípulos, as suas ovelhas, o coloquem no pedestal. Porque, queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando um pastor age dessa maneira, irmãos, ele está competindo com Deus em termos de glória. Um pastor jamais deveria, queridos, aceitar a glória humana. Um pastor jamais deveria fazer o que faz, exercer o seu ministério buscando o aplauso, ou o reconhecimento, ou a glória do homem. Nós vamos nos ater a isso um pouquinho quando a gente chegar no versículo 2, tá bom? Paulo também diz à igreja
que considerem os seus líderes como encarregados, dispenseiros dos mistérios de Deus. Escute, os líderes são ministros, né, escravos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os líderes, queridos, são mordomos. A palavra grega aqui é oikonomos ou oikonomos. Ela significa mordomo. Paulo está dizendo que o líder espiritual, ele é um mordomo de Cristo. É um mordomo. É um dispenseiro, aquele que toma conta da casa do seu Senhor, né? Não, irmãos, é interessante isso, porque eu vou pensando nisso aqui e vou pensando naquilo que vou lembrando de líderes que a gente acompanha pelas redes sociais, que se colocam numa posição muito alta, entendeu? Que estão buscando glória para si mesmo, reconhecimento para si mesmo. É perder de vista, querido, o chamado. É perder de vista a sua vocação. O pastor não está aqui para receber glória do homem. O pastor não está aqui para ser aplaudido pela igreja. O pastor, meus irmãos, pode até, não estou dizendo que é errado que haja reconhecimento, essa coisa toda. Não, não, não é isso. Mas ele não pode trabalhar buscando alcançar essas coisas e nem pode permitir à igreja que o coloque num pedestal, querido, entende? Onde ele vai ser assaltado pelo orgulho e ele vai esquecer da sua vocação e do seu chamado e vai começar a aceitar o aplauso. Na verdade, vai começar a buscar esse aplauso das pessoas. Ele é um mordomo, querido, um mordomo. Em relação ao dono da casa, irmãos, o mordomo era um escravo, mas em relação aos outros serviçais, ele era o superintendente. A função de um mordomo é cuidar dos interesses do seu senhor. Ele cuidava da alimentação da casa. Ele prestava conta não aos colegas, mas ao seu senhor. E é muito importante, irmãos, novamente, quando a gente chegar no versículo 2, Paulo coloca isso de maneira explícita, entendeu? Porque o compromisso do ministro, o compromisso do mordomo é ser fiel, a obrigação dele é ser fiel ao seu senhor. Agora veja, nós já vimos aqui que ministro de Deus, de Cristo, significa ser escravo de Cristo. Paulo aponta para uma imagem assim muito cabulosa, na verdade. Nós já vimos aqui que ser dispenseiro dos mistérios de Deus significa ser mordomo da casa de Deus, né? Ele é um escravo que está ali para cuidar da casa do Senhor. Agora, os mistérios, irmãos, o que são esses mistérios? Veja, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que são esses mistérios de Deus, irmãos? E aqui, querido, a gente não tem como fugir disso. Essa é uma palavra interessante na Bíblia, porque ela quase não aparece, mas ela se refere aqui ao Evangelho. O mistério de Deus se refere à pregação do Evangelho de Deus. É a mesma sabedoria oculta, né, aos grandes dessa geração que Paulo falou lá, revelada pelo Espírito àqueles que são chamados por Deus. É a mesma coisa, irmãos. Os mistérios se referem ao Evangelho de Cristo, à exposição desse Evangelho, à pregação desse Evangelho. Bom, eu coloquei aqui de maneira muito clara o que significa ministro, o que significa dispenseiro e o que significa os mistérios. Agora, querido, eu quero fazer aqui algumas implicações, trazer aqui para nós algumas implicações em relação ao líder como mordomo da igreja do Senhor. Eu quero me ater a isso, irmãos, porque, de fato, tanto a ideia do ministro como a ideia do dispenseiro aponta exatamente para a mordomia, né? O pastor é o mordomo de Deus. O pastor é aquele que está ali para cuidar da igreja do Senhor. Ele não é, ele é só mais um escravo dentro da igreja, da casa, tá? Ele está cuidando da família, ele está cuidando da alimentação, ele cuida. Pensa aí numa coisa, pensa em José lá no Egito. Né? Quando ele foi colocado como aquele que ia cuidar da casa e das coisas de Potifar. É isso, o mordomo é isso, entendeu? Ele é o responsável pela casa, ele cuida da alimentação, ele cuida dos afazeres, ele cuida de tudo. É ele que organiza, na verdade. Isso é
ser mordomo à luz da Bíblia. Esse é o papel do pastor. É lógico, isso tem algumas implicações e eu quero começar com a primeira. Escute, não era competência do mordomo prover alimento para a família. Essa era uma responsabilidade do dono, do senhor da casa. O ministro do evangelho, querido, não tem de prover o alimento, até porque esse alimento já foi providenciado. Esse alimento é a palavra de Deus. Compete ao ministro dar a palavra de Deus ao povo de Deus. Um de vocês desliga bem essa caixa para mim, pelo amor de Deus. Ou essa do Júnior aqui que está fazendo barulho, eu não sei. Eu acho que é o do baixo que está fazendo barulho. Vê bem aqui, Júnior. Desliga as duas, ou desliga só ela para ver se para o barulho. Então veja, o mordomo não tem que prover alimento. Isso. Pode desligar a outra também. O mordomo não tem que prover o alimento já está aqui. O que o mordomo tem que fazer é servir esse alimento, entende? Essa é a função do mordomo. Ele não é provedor, ele é uma espécie de garçom que serve às mesas. Não é ele que coloca o alimento na despensa, mas ele prepara o alimento e serve. Irmãos, isso é muito interessante, querido, porque eu estou descrevendo aqui, e confesso a vocês, é uma palavra dura para o pastor isso aqui, porque a gente vai encontrar na realidade da igreja hoje, muitas pessoas que acham que tem que prover o alimento. E eles ficam buscando no Senhor uma palavra nova, algo diferente, entendeu? Mas veja, tudo que nós precisamos já está aqui, nas Escrituras. Eu não tenho que ficar pensando em alguma coisa diferente. Eu conheci, irmãos, e na época que eu pregava de maneira temática, a maior dificuldade de pregar de maneira temática é exatamente isso. Eu tenho a Bíblia toda para pregar, mas eu fico, Senhor, me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra. Aí, irmãos, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, aí eu começo a me desesperar. Meu Deus, está chegando domingo e eu não tenho nenhuma palavra. Eu estou com a Bíblia todo dia diante de mim, mas não tenho nenhuma palavra, porque Deus não falou comigo. Ah, querido, isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. Deus me livre de pregar assim de novo, entendeu? Eu prego ocasionalmente, como eu estou pregando no culto de casais, dessa forma temática, né? Mas a minha pregação é expositiva, irmãos. O que eu tenho que fazer, está aqui, o alimento está aqui. E eu estou preparando o alimento, servindo eles a vocês da melhor forma possível, dentro das minhas possibilidades. É essa a função do pastor, querido. É essa a função do mordomo. Segunda implicação, não era função do mordomo buscar nova provisão ou servir qualquer alimento que não fosse provido pelo seu senhor. Hoje, escute bem o que eu vou te dizer, porque isso aqui aponta para uma característica que eu já citei agora há pouco, mas agora eu vou enfatizar mais. Hoje, nós não temos mais profetas e nem apóstolos como tinham as igrejas primitivas. Escute bem o que eu vou te falar, tá bom? Eu sei que se você mora no Buriti, você ouve apenas pregadores do Buriti, você não teria nenhuma dificuldade com essa afirmação que eu fiz aqui. Mas hoje nós temos rede social, né? E todo mundo ouve todo mundo. Então é possível que você conheça algum apóstolo, algum profeta, né? E se choque com o que eu vou dizer. Mas escute o que eu vou te dizer, vou repetir novamente. Hoje nós não temos mais profetas nem apóstolos como tinham as igrejas primitivas. Esses homens, querido, pregavam mensagens de revelação, né? Quando um profeta dizia, assim diz o Senhor, ele estava recebendo uma mensagem inspirada, inédita e nova da parte de Deus. E essa mensagem iria fazer parte do cânon das Escrituras. Nos dias atuais, porém, nenhum homem, nenhuma mulher recebe mensagens novas de Deus nesse sentido. Eu disse para alguém aqui numa conversa pessoal com uma pessoa que hoje nós não temos mais revelação das Escrituras. O que nós temos hoje é inspiração. A revelação, querido, era dado, né, e foi por meio da revelação que o cano da igreja foi fechado, entendeu? Então, quando a igreja, quando a Bíblia foi concluída, quando os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo se concluíram, então nós não temos mais mensagens novas para a igreja. Nova no sentido de que, escute bem o que eu vou te dizer,
Eu conheço bem o movimento de células no Brasil, né? Sei as divisões e as subdivisões, participei ativamente, me envolvi com esse negócio, acompanhei de perto o ministério do René Terranova lá de Brasília, acompanhei de perto o ministério faz tanto tempo que eu não acompanho ela, uma mulher lá de São Paulo, esqueci o nome dela, deu um branco aqui. Acompanhei o ministério do René Castellanos lá na Colômbia, o ministério do Paul Yong-cho lá na Coreia. Acompanhei de perto essas coisas, li demais sobre isso. O pessoal do César Castellanos, do René Terranova, que foram ungidos apóstolos, eles acreditam, não sei se isso mudou hoje, mas eles acreditavam que eles recebiam de Deus palavras novas que tinham o mesmo peso das escrituras sagradas. Eu li alguma dessas mulheres profetisas, como Cindy Crawford, Rebecca Brown, eu li Peter Wagner. Gente, eu li muita coisa nessa área, entendeu? E esses homens e mulheres recebiam palavras que eram ensinadas como doutrinas novas para a igreja. Irmãos, isso é loucura. É loucura. Sabe por quê, querido? Porque quando eu digo, Deus me falou, e se foi Deus que me falou algo novo que não está nas Escrituras e eu estou pregando isso a vocês, eu estou dizendo que aquilo novo que Deus me falou deve ter a mesma autoridade das Escrituras. E admitir isso, querido, é dizer que o cânon das Escrituras não foi fechado. Então nós não temos mais revelação nesse sentido. O que nós temos é inspiração. É o Senhor que pode, enquanto você está lendo a Bíblia, talvez estudando em casa ou com um grupo de pessoas, ou mesmo durante uma pregação, o Senhor pode vir, querido, e iluminar o teu espírito para que você entenda aquela palavra de uma maneira que você nunca tinha entendido. Isso é iluminação, eu vou colocar, né? Isso é uma revelação, mas não é algo novo. É algo que já está na Escritura, mas que o entendimento daquilo estava oculto a mim, na verdade. E o Senhor abriu o meu entendimento para que aquilo que eu li agora faça sentido para mim. Nesse sentido, eu creio que é nesse sentido que o Espírito age na vida da igreja hoje. Não trazendo algo novo. Algo novo. Eu estava numa igreja uma vez, escute o que eu vou te dizer. Eu tinha um grupo de irmãos com um testemunho nesse dia. Um pastor novo pegou a palavra e começou a falar da unção de a unção de Abraão, que corre sobre a cabeça, sobre a barba de Abraão e tudo de Abraão e tal. Aí ele disse o seguinte, Arão, né? Arão, isso, Arão. Ele disse que esse óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre o manto de Arão e que chega até a orla, ele disse que a orla, o óleo que chega até a orla fala de uma unção nova para crianças, para jovens, algo dessa natureza. E o pastor da igreja disse, irmãos, de acordo com essa nova revelação, nós. Aí eu fiquei olhando e digo, mas rapaz. De onde que tirou isso, na verdade? Porque o texto lá de Salmo 133 não diz isso, que esse óleo que desce até a orla do manto se refere a uma unção nova que Deus está derramando. Irmãos, isso é loucura, querido. Isso é loucura. Então, entenda isso, querido. Em termos de novidade, de revelação de Deus para o seu povo, nós não temos mais, querido, isso. Acabou, irmãos. Acabou. O que Deus quer que você saiba está nas Escrituras Sagradas. Quando você vai finalizar o livro de Apocalipse, é dito uma palavra meio assustadora lá, tá bom? Que ninguém acrescente nada ao que foi escrito aqui. Não devemos nem acrescentar e nem tirar nada do que foi colocado ali. Essa é uma palavra que serve, querido, para as Escrituras. Nós não podemos acrescentar mais nenhuma doutrina nova às Escrituras, assim como nós não podemos tirar nada das Escrituras. O papel do dispenseiro, o papel do mordomo é servir aquilo que está nas Escrituras, é pregar o Evangelho, irmãos. O papel dele é estudar, entender e pregar isso da melhor forma possível, porque senão, querido, ele incorre em maldição. Ele incorre em maldição, irmãos. Tudo que Deus tem para nós já está nas Escrituras. Mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse outra mensagem. E deixa eu te fazer aqui uma coisa interessante. Toda heresia que surge no meio da igreja, quase toda religião nova que surge,
saindo de dentro do cristianismo, ou não, acontece por meio de uma revelação. Sabiam disso? Mormons. O anjo Moroni apareceu lá para o líder dos mormons, dizendo: existe umas escrituras em tal lugar, está enterrada assim, assim, vai lá que. E ele foi lá e achou o livro dos mormons. Se você pegar, querido, pensa nas seitas que nós temos por aí, todas elas começaram com uma revelação. Um anjo revelou. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, querido, muito cuidado. Qualquer coisa que queira ser acrescentada às Escrituras tem que ser rechaçada pela igreja imediatamente. Escute aqui, irmãos, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. Escute, Paulo está dizendo assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha o que ele está dizendo, irmãos, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como se isso não fosse suficiente, ele emenda no versículo 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. É essa a palavra de Deus sobre qualquer um, irmãos. Não importa o homem de Deus, não importa a estatura espiritual desse homem de Deus, se ele trouxer novidades para dentro do arraial de Cristo, ele é anátema, amaldiçoado, maldito. Por quê? Porque o que Deus tem para nós, o que Deus quer que você saiba a respeito dele, de vida eterna, de como você deve viver nesse mundo, já está aqui contido nas Escrituras Sagradas. A Bíblia já foi concluída, irmãos. Nesse sentido, a pregação hoje não é mais uma pregação de revelação. A pregação hoje é uma pregação expositiva. O que é uma pregação à luz da Bíblia, irmãos? À luz da Bíblia. É só você ir lá para Neemias. Ah, não lembro aqui se é capítulo 8, 9, 10, eu não lembro aqui. O que é a pregação? O povo se reúne, eles terminaram de construir o muro, né? E agora estão celebrando ao Senhor. E eles se reúnem na porta, na frente do templo, e ali montam uma estrutura, e aí começa a pregação. Os sacerdotes estão lendo as escrituras de cima da plataforma, e os levitas embaixo, no meio do povo, lembre-se, eles não tinham caixa de som, não tinham microfone, então quem assistiu, gente, deixa eu dar um conselho para vocês, quem assistiu The Chosen, do Sermão do Monte, é aquilo lá, irmãos. A gente fica perguntando assim mesmo, como é que Jesus, sem um microfone, pôde pregar, por exemplo, para 5.000 pessoas? Você consegue imaginar uma pessoa falando para 5.000 pessoas sem nenhum instrumento? Aí ele tem uma voz de trovão, né? Não, não. Ele tinha um auxílio dos discípulos. Foi o que aconteceu lá em Neemias. O sacerdote está lendo o texto e os levitas estão repassando. Na verdade, não só repetindo aquilo que disse, mas o texto diz que eles estão repetindo e explicando aquilo que está sendo dito lá de cima. Irmãos, pregação bíblica é a coisa mais simples que tem de definir, de fazer não, tá bom? De definir. O que é pregação bíblica? É você pegar o texto bíblico, ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e fazer a aplicação do texto bíblico. Isso é pregação. Isso é pregação bíblica. Eu leio, eu interpreto e eu faço a aplicação, tá? É o que eu estou fazendo aqui com vocês. É exatamente isso que eu estou fazendo isso com vocês. Então, veja, nesse sentido, o mordomo não tem que providenciar nada de novo. Ele tem apenas que servir aquilo que já foi dado a ele para servir, tá? A terceira implicação, a função do mordomo era servir às mesas com integridade, querido. O ministro não é uma espécie de filósofo que cria a sua própria filosofia. Ele não cria doutrina, irmãos. Ele não cria uma teologia nova, uma ideia nova, a fim de ensinar e de aplicar. Não é função. Ah, Senhor, me dá uma palavra nova para a igreja. Ah, Senhor, me dá uma revelação nova. Ei, é tolice, irmãos. Senhor, me ajuda a entender o texto para eu poder explicar ela ao povo. Essa é a oração de um pastor, querido.
ele tem que transmitir aquilo que ele recebeu. Irmãos, olha, 1 Coríntios 15, versículo 3. Paulo diz assim: olha, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Ele diz a mesma coisa em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Mas essa é a função do pastor, querido. O mordomo faz isso, ele recebe do seu senhor e repassa isso à igreja. Essa é a função do pastor, querido. É o papel do pastor, na verdade. Ele é ministro de Cristo nesse sentido, ele é dispenseiro, mordomo nesse sentido. Né? O dispenseiro não pode, irmãos, entregar o que não recebeu. O que ele tem que pregar, querido, é aquilo que está na palavra de Deus. É aquilo que está na palavra de Deus. Nós não podemos mudar a mensagem, irmãos. Eu estava ouvindo esses dias um videozinho pequenininho que viralizou aí, do Pablo Marçal. Queridos, olhe, você tem o direito de gastar tempo ouvindo um homem desse. Eu te digo, você está perdendo seu tempo, tá? Pablo Marçal está dizendo que Deus não é soberano. Deus não pode ser soberano. Que Deus não tem controle sobre a sua vida. Sabe qual é o argumento dele para provar isso? Ele diz para aquelas pessoas que estão lá: se Deus tivesse controle sobre a vida de vocês, vocês não estariam na miséria que estão hoje. E aí encerra a palavra do Pablo Marçal e entra o Nicodemos explicando o que é Deus estar no controle da nossa vida. Irmãos, tem pessoas que gostam disso, eu não sei, querido. É lógico, né? Paulo disse que nos últimos dias as pessoas teriam como que comichões no ouvido, elas estariam buscando, né, pessoas que vão dizer a elas exatamente aquilo que elas querem ouvir. Nós estamos vivendo isso hoje, querido. E veja, a busca hoje não é você sair de igreja em igreja, não. A busca hoje é você pega o seu celular, abre o seu YouTube e você encontra ali, irmãos, uma infinidade de pregadores dizendo coisas que você quer ouvir. Eu tenho dito para o pessoal que está fazendo discipulado comigo que esse tipo de pregação tem causado tanto prejuízo para a igreja, queridos, mas tanto prejuízo à igreja. Porque as pessoas passam a acreditar, ouvindo esses homens, que elas podem viver de qualquer jeito dentro da igreja, irmãos. Que Deus vai aceitá-la de qualquer jeito. Gente, eu queria lembrar aqui, né? Uma, uma letra a respeito do amor de Deus, que Deus nos ama, Ele me ama como eu sou, mas não permite Hã? Ele me aceita como eu estou, ele me ama como eu sou, mas não me aceita. Não lembro. A ideia é, o Deus que te ama, querido, o Deus que pagou com a vida do próprio Filho, que nós fôssemos salvos, uma vez que nós somos salvos, uma vez que o Espírito vem habitar dentro de nós, ele vai trabalhar na minha vida para mudar aquilo que eu sou. Para fazer de mim um homem semelhante a Cristo, entende? Não é que eu posso continuar vivendo para Deus da forma como eu bem quiser. Isso não existe. Não é cristianismo isso. Cristianismo implica em mudança de vida, em transformação interior. O Senhor, quando nos alcança, não nos alcança para nos deixar como nós estamos. Ele nos alcança para nos transformar, entendeu? A ideia é que Ele vai trabalhar na minha vida de tal forma que eu vou ter um caráter sendo formado em mim, semelhante ao caráter de Cristo. Essa coisa de, Deus te aceita como, Ele te aceita como você é verdade. Mas Ele não vai te deixar da forma como você está, entende? Essa pregação hoje, irmãos, ela tem causado muito prejuízo à igreja, mas muito prejuízo à igreja. Porque nós pregamos um Deus diferente. Eu digo a vocês, querido, isso é um outro evangelho. Ou como Paulo diz, olha, não é nem outro evangelho, é só alguém pervertendo o evangelho de Cristo. É só isso. Bom, horário, irmãos, horário. A última implicação aqui. O mordomo não podia reter as iguarias que o senhor da casa havia provido para toda a casa, né, para toda a família. Ele tinha de distribuir o alimento que o seu senhor providenciara para a família e para o restante da casa. Sabe o que significa? Isso significa, querido, que o pastor precisa pregar à igreja todo o conselho de Deus.
Nós não podemos pregar só aquilo que nós gostamos, irmãos, só as doutrinas da nossa preferência. Nós precisamos pregar todo. Paulo disse isso lá aos líderes da igreja de Éfeso em Atos 19, né? Eu expus a vocês todo o conselho de Deus. O que é pregar todo o conselho de Deus, irmãos? É você pregar a Bíblia toda, irmãos. O que acontece hoje, querido, e para você entender por que isso é tão importante, você vai encontrar uma igreja hoje e que ela só ensina sobre batalha espiritual, libertação, expulsão de demônios. A outra só fala sobre prosperidade, sobre cura. Ela não prega o evangelho, ela não fala de Cristo, da necessidade de salvação. Toda a sua mensagem. Nós temos igrejas cuja abordagem é apenas materialista, é financeira. Nós temos igreja cuja abordagem está voltada totalmente para a ação maligna, para a expulsão de demônios, essa coisa toda. Nós temos a igreja que está voltada só para a revelação, e aí as pessoas vão, é como se elas estivessem pegando a palavra de Deus, escolhendo a parte que ela gosta. Imagine uma dispensa e você vai lá e escolhe um determinado tipo de alimento. Você gosta daquele dali e você só quer servir aquilo para a igreja. E o restante fica para lá. Não. O pregador, o mordomo de Deus, ele é chamado a expor todo o evangelho, todo o conselho de Deus, querido. E é lógico, queridos, a melhor maneira de fazer isso é pregando expositivamente, livro por livro. Não há, é lógico, querido, eu já preguei tematicamente, eu não critico quem prega tematicamente, mas eu acredito que se você quer realmente expor todo o conselho de Deus, você precisa pregar expositivamente, porque você não tem escolha. Eu tenho um livro para pregar e tudo que está nesse livro eu vou pregar. Olha só, eu estou pregando hoje a respeito do pastor, irmãos. Palavra dura para pastor essa de hoje, sabia? Paulo diz: o pastor é um escravo, o pastor é um mordomo. O pastor não tem vontade própria. Ele não pode escolher nem mesmo o que vai pregar, ele tem que pregar o conselho de Deus. Ele tem que servir ao Senhor, ele tem que agradar ao Senhor, ele tem que ser fiel ao Senhor. Essa é a mensagem de hoje, moço. Escute, eu estou caminhando para encerrar. Paulo já nos disse que os líderes espirituais são ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus, tá? Agora, ele acrescenta mais um detalhe a respeito desses líderes. Querido, versículo 2. Ah, irmãos, como esse texto é importante. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou, vou ler isso aqui numa outra tradução. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu senhor, ou que ele faça exatamente o que o seu dono manda fazer. É o que Paulo está dizendo. Escute, a obrigação do pastor é pregar aquilo que Deus ordena que ele pregue. É fazer aquilo que Deus ordena que ele faça. A função, escute, irmãos, escute bem, a função do mordomo não era agradar demais pessoas da casa, muito menos aos seus outros servos, mas agradar ao seu Senhor. É essa a função. E aqui, veja que coisa interessante, sabe? Porque quando você vai para saia daqui agora do nosso contexto e volte a pensar lá em Corintos, na igreja, tá bom? De acordo com a filosofia dos gregos, querido, e a sabedoria desse mundo, as pessoas valorizavam a popularidade e o sucesso. É lógico, né? Isso ainda é uma realidade hoje. Mas o que Deus requer dos seus dispenseiros, dos seus mordomos, é fidelidade. Sucesso aqui, querido, Hum, o pastor não deve buscar alcançar sucesso, ser famoso. Ele não deve trabalhar para isso, irmãos. Sabe, nós não podemos de maneira alguma, querido. Olha, no dia que a gente for prestar contas diante do Senhor, o que vai pesar diante de Deus não é o critério do sucesso, não é o critério da popularidade, mas o critério da fidelidade. No texto que nós lemos lá de Gálatas, eu li o do 6 até o 8. O 10 diz, querido, Paulo diz assim: olha, se eu quisesse agradar, se eu ainda quisesse agradar a homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Escute bem o que eu vou te dizer, querido. Um pastor, e eu falo agora de mim, eu não estou aqui para agradar vocês.
Na verdade, eu não tenho a intenção de agradar vocês com o que eu prego. Meu chamado não é agradar vocês. Não é dizer coisas que vão fazer vocês se sentirem bem. O meu chamado, querido, é pegar o texto bíblico, ler o texto bíblico, interpretar esse texto e fazer as aplicações. É esse o meu chamado. Se você vai gostar ou não, irmãos, problema teu, entendeu? Você se vira com Deus, na verdade. Por quê? Porque, de acordo com o meu entendimento, esse é o alimento que Deus tem para vocês hoje. O que se busca, querido, num mordomo, o que se busca num pastor é fidelidade. É que ele seja confiável aqui, ou digno da responsabilidade que foi colocada aos seus cuidados. Sem isso, irmãos, não tem a ver com eloquência. O pastor não foi chamado para ser eloquente, não foi chamado para ser sábio. O pastor foi chamado, irmãos, para ser fiel ao Senhor. É lógico, ele vai se esforçar, e vai se esforçar bastante, e se ele não fizer isso, ele está sendo relapso com o seu chamado. Ele vai se esforçar para que ele possa trazer para você uma palavra, entendeu? Um alimento sólido realmente. Eu digo isso para vocês, irmãos, porque eu já vi pregador em cultos de festa, que na hora do louvor, ele está sentado na plataforma, na hora do louvor, ele está folheando a Bíblia, uma Bíblia de concordância, procurando o texto que ele vai pregar. Irmãos, eu digo a vocês, e eu não digo isso por uma questão de orgulho, mas eu digo a vocês, que eu poderia vir para cá, querido, e na hora do culto eu escolher um texto e eu pregar aqui 1 hora para vocês tranquilamente. Eu posso fazer isso, entende? Mas eu nunca, jamais faço algo dessa natureza. Por quê? A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, displicentemente, faz de qualquer jeito. Sabe uma das lembranças mais tristes que eu tenho na minha vida? Quando eu congreguei, quando Cristo me alcançou, né? E eu na igreja eu era o sonoplasta da igreja. E naquela época, né, a igreja batista tinha muito isso. Nos cultos de domingo sempre tinha participações especiais. É engraçado. Nós tínhamos culto na terça-feira, nós tínhamos culto na quinta-feira, nós tínhamos culto no sábado à tarde, no sábado à noite, no domingo de manhã, mas ninguém pedia participação nesse dia. Eles queriam cantar no domingo à noite. E aí, aqueles irmãozinhos que chegavam no domingo à noite, naquela época era fita cassete, tá? O irmão chegava com a fitinha lá, e às vezes aquela fita ela amassava, irmãos, aí enrolava, era um negócio aí. O irmão chegava, ou então chegava com CD depois, né? Ele nem sequer testou a música em casa para saber se o CD, se a fita estava ok. E aí eu tô lá no som, e o irmãozinho dou lá o play para tocar o CD, e aí o CD tá enganchado, entendeu? E o irmãozinho tá lá com a cara mexendo, e ele dá aquele sorrisinho safado e diz assim: irmãos, é para a glória de Deus. Irmãos, se fosse para minha glória, eu não queria aquele negócio ali. Imagine para a glória de Deus um troço daquele. Se é para a glória de Deus, querido, tem que ser bem feito. Você tem que chegar antes na igreja, testar o som, testar a música todinha para saber se está ok, passar com o sonoplasta, para nada dar errado. Tem que sair. Irmão, se é para Deus, tem que ser o melhor, querido. Não, o irmão quer aparecer. Chega lá na. Querido, eu passei muita raiva com esse negócio, irmãos. Muita raiva. A ponto de chegar e cortar o microfone do cantor e deixar ele lá se virar sozinho, lá passando vergonha. De raiva, porque os irmãos queriam aparecer. Eu dizia para o pastor, pastor, por que os irmãos não cantam na terça-feira? É novo convertido, né? Não entendi esse negócio. Por que ninguém vem na terça-feira, pastor? Porque o louvor é menor, daria tempo para cantar um especial. Por que não vem no sábado, na quinta-feira? Edilson, é porque é domingo, sabe? A igreja está cheia no domingo, os irmãos querem. É claro, irmãos. É lógico, um ou outro talvez fizesse para a glória de Deus. Mas eu posso dizer a vocês que a maioria deles faziam pensando em si mesmo, no aplauso, no reconhecimento. Queridos, escute isso, tá? É importante que a gente saiba, o ministro foi chamado para ser fiel ao Senhor. Ele é fiel, irmãos. A aplicação disso hoje, querido, para a igreja é um negócio impressionante. A exigência de Deus para pastores é fidelidade. Fidelidade a Cristo como servo, né? Não arrogando para si mesmo nenhum outro poder senão o poder ministerial, né? E nem tentando ir além das ordens de Jesus, querendo aparecer, querendo ser. E fidelidade também para com o povo.
não deixando de pregar as verdades que Deus revelou, nem misturando essas verdades, querido, com outras coisas, com especulações próprias, entendeu? Ou substituindo isso por alguma coisa, por algum conhecimento novo. Não, não. O chamado do pastor é que ele seja fiel na exposição do texto bíblico. Esse é o chamado. A obrigação do pastor, pregando a palavra de Deus, eu vou aqui porque tá na. É pegar o texto, ler. Eu li com vocês o capítulo 1, versículo 1 e 2, e eu expus a vocês o texto. Eu expliquei a vocês os textos, tá? Fiz as aplicações enquanto eu estava explicando. E o que eu digo para você, querido, é o seguinte: seria muito interessante, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, tivéssemos um conhecimento adequado da palavra de Deus, para não nos submetermos, irmãos, a esses absurdos que você vê na internet. Queridos, se eu pudesse dar um conselho a vocês, sabendo que vocês iriam atender a isso, eu diria a vocês: cuidado, muito cuidado com quem você ouve em rede social. Na verdade, eu seria capaz de te dar uma lista de pessoas que vocês não deveriam ouvir de forma alguma, e ao mesmo tempo eu poderia oferecer uma lista de homens de Deus que vocês podem ouvir tranquilamente, sabendo que não vão ouvir besteira, que não vão ouvir heresias, que não vão ouvir inverdades, mas vão ouvir apenas exposição da palavra de Deus. Ah, queridos, se você quer crescer realmente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, você deve expor a sua vida à palavra de Deus, você deve ler a palavra de Deus, você deve ouvir a palavra de Deus, mas na hora de ouvir a palavra de Deus, querido, você precisa ter muito cuidado com quem você ouve. Porque rede social, querido, é terra de ninguém. Qualquer um, irmãos, pega uma câmera e faz uma live e diz o que quer, entendeu? Diz o que quer. Sabe o que mais me assusta? É que os pregadores que mais pregam heresias em redes sociais são aqueles que têm mais seguidores. Isso é impressionante. Assustador isso, irmãos. Parece que o critério é: quanto mais besteira o camarada diz, mais seguidor ele tem. Sabe por que isso? É porque nós não temos filtro. A gente simplesmente vai recebendo tudo que ouve sem questionar. Irmãos, eu vou insistir com vocês. Eu dou a vocês liberdade para ouvir uma palavra minha pregada. Digo até mais: você pode pegar a mensagem, vai estar amanhã editada nas redes sociais, pegue, baixe, ouça lá. E se você encontrar na minha pregação, querido, alguma coisa que não seja bíblico, alguma heresia, algum ensino errado, querido, você tem toda a liberdade do mundo de me procurar. Você me conhece, sabe meu telefone, sabe onde eu moro, procure-me, tá bom? Eu não tenho dificuldade com isso, irmãos. Não tenho. Porque o meu desejo não é errar. Eu sei que às vezes a gente está aqui, se empolga e diz alguma coisa que, né? Às vezes a gente troca o nome, faz alguma coisa, mas você pode ter certeza, querido, que antes de vir para cá, antes de expor o texto bíblico, eu já li ele, eu já gastei algum tempo estudando, já pesquisei, já olhei termo grego, já fiz um monte de coisa para chegar aqui consciente do que eu vou falar. Por quê? Porque eu entendo que esse é o meu chamado, que Deus me chamou e me capacitou para isso. Então eu não tenho preguiça de estudar. Passo horas e horas trancado no meu quarto, entende? Com o computador na mão, bíblias, comentários, dicionários. Se precisar recorrer pregações no YouTube para me ajudar a entender aquilo que eu estou, a mensagem que eu estou montando. Tudo isso, querido, porque eu não quero errar. Tudo isso porque eu quero oferecer a vocês um alimento saudável a vocês. Saudável. É a intenção do meu coração, é o desejo do meu coração. E eu faço a vocês esse apelo, tá? Se encontrar, me procurem, tá? Mas aí eu vou estabelecer só uma condição, querido. Quando você vier, venha com um contra-argumento, venha com a defesa daquilo que você está apontando como erro. Pastor, eu acho que o senhor está errado aqui, e eu acho que isso aqui é o certo. Aí cita lá o texto e fica mais fácil, porque senão, pastor, o senhor errou aqui. Tá, mas e daí? Irmãos,
Fazer críticas a qualquer um é muito fácil. Ninguém é perfeito, então você vai poder fazer a crítica a qualquer pessoa. Faça uma crítica, mas aponte o erro e aponte a solução do erro, que aí a gente conversa sem nenhum problema, tá bom?